todos e a todas, eu me chamo Paola, sou aluna do curso de História da Universidade Federal do Amazonas e estou aqui hoje com a Maria Eduarda, com o Pedro Henrique e com o Gabriel Batista para a gente falar um pouco sobre o ensino remoto e a volta às aulas. Então, essa live ela é para ser mais um bate-papo, né? A gente está aqui com uma juventude que está na escola, que está indo para a universidade agora, né? Não sei como é que está o processo de vocês do Enem, mas eu acredito que vocês estejam pensando, né, em entrar na universidade. Então, a gente pensou em falar um pouco sobre como é que foi esse ano de 2020 numa perspectiva dos estudantes, né? Pensando que a gente tem já um ensino público no Brasil que tem um processo aí de precarização, a gente sabe que a escola pública ela já tem uma defasagem no ensino, ela já tem uma defasagem na estrutura, e aí, de repente, com a pandemia, a gente passa a ter um ensino remoto, a ter um ensino online, e isso para nossa região dificulta ainda mais o processo, né? A gente sabe que a instabilidade de conexão com a internet, a indisponibilidade de equipamento eletroeletrônico que já não tinha nas escolas, que dirá para distribuir para os estudantes, e ainda mais algumas questões que são básicas, né, do que a gente compreende sobre a escola. A escola, ela não é só um espaço onde a gente vai, né, e recebe uma gama de conteúdo, mas a gente também é um espaço onde a gente conversa com os colegas, a gente conversa com os professores, é um espaço onde muitos dos estudantes precisam, porque eles se alimentam na escola, né? E a gente não pode esquecer de falar disso. Então, são inúmeros processos que o ensino remoto trouxe para a gente e a gente precisa debater, a gente precisa colocar. E aí, para além disso, o segundo processo que a gente vai comentar é a volta às aulas, que é ainda mais preocupante, né? O ensino presencial, o ensino híbrido, como algumas escolas estão aderindo, é ainda mais preocupante porque a gente viu o reflexo disso acontecendo no ano passado, que foi um aumento significativo dos casos de Covid na cidade, e agora, novamente, o governo, né, e o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação, colocam a possibilidade dos estudantes estarem voltando para a sala de aula ainda esse mês, e esquecem ou ignoram completamente que gente, eu acho ótimo que eu estou falando de instabilidade de conexão e a minha internet cai. É assim, é isso aqui. Isso aqui é uma experiência de como é que é o ensino remoto. A gente está aqui, a internet cai e a gente fica aqui, parado, esperando, né, a internet ressuscitar. Mas o que eu estava falando sobre a volta às aulas é que é muito preocupante que a gente tenha um modelo de volta às aulas. Só mutar o microfone de vocês rapidinho. Que a gente tenha um modelo de volta às aulas e que esse modelo de volta às aulas não está pensando como que a gente vai receber os estudantes na escola com medidas de segurança básica, né? A gente viu o que foi ano passado, o escândalo das máscaras, que tinha aluno usando a máscara que era maior do que o próprio rosto. A gente também, por exemplo, eu não tive contato com sala de aula, né? E aí eu pergunto para vocês como é que foi, se tinha álcool em gel, se tinha distanciamento social, se tinha distanciamento social no horário do lanche, do intervalo, porque assim, pelo que a gente viu na internet, né, nas imagens, não teve distanciamento social, não teve álcool em gel nas escolas, não teve medidas de segurança básicas para garantir a segurança dos estudantes. E aí, antes de passar a palavra para vocês, eu já vou falar um pouco da minha experiência da universidade, né? A universidade, ela não voltou
com o ensino presencial, mas a gente ficou tendo um ensino emergencial, remoto, online. E a universidade, num primeiro momento, né, o Ministério da Educação falou que ia ter chip de internet, que se não tivesse chip de internet, ia ter um auxílio internet para os estudantes. Esse auxílio nunca chegou, nunca aconteceu. Então, nós temos uma série de estudantes que dependiam do restaurante universitário, dependiam de comer na universidade, e uma série de estudantes que dependia dos computadores da universidade para fazer trabalho, para fazer artigo. A gente tem a biblioteca da universidade também, e diferente da realidade da escola, na universidade a gente precisa da biblioteca, porque os nossos livros, os nossos materiais, eles são assim muito caros para a gente adquirir. Então a gente usa muito a biblioteca. Então a gente ficou sem biblioteca, sem restaurante universitário, sem internet e dependendo da gente mesmo para ter o equipamento para estar assistindo às aulas. E aí, uma coisa que difere a gente um pouco dos outros estados é que a gente está num estado que a gente tem municípios nos interiores que não tem ainda conexão de internet. Então a gente não tem 4G em alguns espaços e isso dificulta muito o acesso, dificulta muito para que esses estudantes continuem tendo aula. A gente tem educação escolar indígena também, que precisa ser colocado, como que isso foi pensado, né, para a população indígena manter um ano letivo durante uma pandemia, e todas essas questões parece que assim foram sendo meio que ignoradas, né? Então, como estudante da universidade, eu percebi uma série de dificuldades de acompanhar o conteúdo, e isso sem falar, né, de uma questão que as pessoas estão colocando muito de lado. Eu acho que o governo está colocando muito de lado, que é o psicológico dos estudantes nisso tudo. Teve estudantes que perderam pessoas, perderam pais, perderam avós, perderam familiares, e imagina, seguir um ano letivo com inúmeras perdas, perdas em cima de perdas, e não ter um momento dentro disso tudo para parar e respirar, para conseguir, né, não seguir esse modelo, que é um modelo de segue em frente, de segue a vida continua, não pode parar. E aí você não tem tempo para luto, né? Você não tem tempo para processar e para entender a perda daquelas pessoas. Então, eu acho que, enfim, né, esse é um panorama geral de tudo que tem, né, sido falado, comentado, mas eu queria ouvir vocês, que são estudantes, que estão aí na realidade do ensino público, da escola, e eu acho que a gente pode começar com a fala da Maria Eduarda, e aí depois os meninos podem dar sequência aí a esse debate, a esse bate-papo. Então, boa tarde, foi isso mesmo que aconteceu. Na nossa escola, Tiradentes, foi. Não faltou álcool em gel, essas coisas, a gente até teve, mas o que a gente sentiu mesmo é que quando voltou, a gente voltou para obtenção de notas, sabe? Mas não teve esse acolhimento que a gente sentiu para ter com os alunos, eles não tiveram muito, eu acho. Mas os professores também estavam se esforçando bastante. O pessoal que trabalha na escola também se esforçou bastante, eu senti isso, mas que foi tudo muito apressado para que a gente terminasse um ensino médio, sabe? Muito, muito apressado mesmo. Foi isso que eu senti. Os meninos, se quiserem complementar. Assim, vocês podem falar, por exemplo, como que foi para vocês o próprio ensino remoto? Vocês tinham acesso? Vocês não tinham acesso? Como que foi a questão da internet? Se teve auxílio para vocês? Se teve chip de internet, né? Como que foi acompanhar as aulas online? Vocês acham que realmente vocês conseguem aprender com essa modalidade online? Se fica uma lacuna, se não fica? Essa experiência para vocês? A gente ter voltado e tal. E quando a gente voltou, teve bastante coisa. A única coisa de ruim foi que a gente tinha muito pouco tempo para entregar bastante coisa. Os professores também estavam muito sob pressão para entregar nota. A gente não estava nem tipo lá para absorver alguma coisa de aprendizado, só mesmo para entregar nota e é isso. E em questão de
auxílio, a gente teve só um mês, eu acho, que só entregaram uma vez o lanche, o merenda em casa, e somente isso. Fora isso, mais nada do que eles prometeram, internet em casa, essas coisas, não teve. A falta de sensibilidade do governo com os estudantes foram muitas, tanto com a SEDUC, né? Não aprendemos basicamente nada, era muito corrido, era cerca de 2 semanas para cada bimestre, com a volta às aulas presencial, 2 aulas por semana. Tínhamos o grupo A e o grupo B, como várias escolas estão tendo, e não aprendemos basicamente nada. Era, como o Pedro e a Maria Eduarda disseram, eram mais corrimento para entregar nota, para conseguir nota. E até os próprios professores não tinham muito assim o que cobrar ou o que tentar ensinar, porque como era apenas 2 semanas, tendo 2 aulas na semana e 2 semanas para cada bimestre, era um tempo muito corrido para se absorver algum tipo de aprendizagem. Sobre o estudo remoto, eu não consegui estudar online, né? Eu não consegui fazer as tarefas do Google Classroom, tanto é porque eu não tenho internet em casa, eu estou na casa de uma amiga para participar dessa live. Não teve o auxílio de chip, de internet, né, o 4G não teve. Como o Pedro disse, apenas tiveram auxílio merenda. E eu acho isso uma falta de sensibilidade ao governo com as crianças e os alunos que não têm muita renda em casa, tanto para a sua própria alimentação, quanto as outras necessidades, né, em geral. Eu acho que uma coisa que, por exemplo, a gente fica muito em dúvida também é como que foi a questão das avaliações para vocês, né? Porque se mantiveram as provas, né? E aí, novamente, é uma falta de sensibilidade, porque, assim, em nenhum momento a gente sabe como é que está o psicológico dos estudantes, como é que está assim, a situação em casa, né? Como o próprio Gabriel relatou, ele não tinha internet em casa, então como é que ele realiza uma prova que às vezes as provas eram feitas, né, online. O professor lançava um formulário e você tinha que responder e tinha um tempo para responder, né? Alguns professores eu até observei que eles tentaram, né, passar trabalhos, passar outras coisas, mas até para você fazer seminário online é difícil, né? Você está apresentando seminário, internet cai, você está apresentando seminário, essa adaptação às plataformas, né? Exibir um slide no Meet, exibir um slide no Zoom, controlar isso tudo, foi uma preocupação e foi uma carga que foi jogada para cima dos estudantes, mas que não se teve uma preocupação real, né, sobre tudo isso. E aí, quando a gente fala que a gente não teve nem auxílio internet e nem auxílio alimentação, é muito grave, porque são duas coisas básicas que a escola garantia. E aí, eu não sei se vocês observaram, né, a discussão sobre o Fundeb. O Fundeb era um recurso que era para ter sido destinado para isso, né? E as escolas não gastaram, o dinheiro foi devolvido para o Ministério da Educação. Uma parte foi repassada aos professores, né, aos professores da SEDUC, mas uma parte não foi repassada. Então, uma parte do dinheiro foi devolvido para o Ministério da Educação. E aí a gente pergunta, se tinha esse dinheiro, por que esse dinheiro não foi investido, né? Por que esse dinheiro não foi colocado, por exemplo, para comprar tablet para os estudantes? Porque tudo bem, mesmo que os estudantes tivessem que devolver depois o equipamento para a escola, né, para ficar na escola, mas seria uma forma de não só a gente melhorar a educação dentro de sala de aula, porque a gente está dando uma ferramenta de aprendizagem, né? Quando a gente fala que hoje em dia o celular, ele não é só mais uma ferramenta de comunicação, a gente pesquisa por ele, a gente lê por ele, né? A gente tem acesso à informação por ele, a gente precisa entender que isso na escola também seria uma ferramenta de aprendizagem, para além, né, do material didático, dos livros, enfim. E aí, eu queria perguntar, né, para vocês como que foi essa, né, realização de provas, realização de atividades nesse processo, né? Como que vocês conseguiram lidar com tudo isso? E, né, o Gabriel já falou um pouco, né, não conseguir, né,
eu também falo por mim que, assim, a universidade foi sendo empurrada, né, como a gente conseguiu, mas, assim, aprendizado do falar, a gente entendeu o conteúdo, a gente aprendeu, a gente não aprendeu, porque de forma online, qualquer coisinha ali, você não fica mais de 40 minutos prestando atenção numa aula online. Deu 10 minutos de aula online, sua vista já cansou, sua cabeça já tá doendo, seu ouvido do fone, você já tá tipo assim, gente, o que esse professor tá falando? Não tô mais entendendo nada. Imagina, eu fico imaginando eu, né, que sou da área de história, então as minhas aulas eram teóricas, mas imagina vocês aprendendo matemática online, eu já não aprendi a presencial, né, sou de humanas. Eu sou de humanas, eu já não aprendi a matemática presencial, que dirá se eu fosse tentar aprender online. Então, assim, é uma coisa que eu acho que quem está fora dessa realidade escolar não consegue perceber, mas a gente que está ali dentro é muito complicado. E aí eu queria saber como é que foi essa experiência para vocês. Como eu já disse, eu não consegui fazer muita coisa online, se bem dizendo nada, né? Então, as minhas provas foram mais presenciais do que as online. Ou quando eu pedia para algum colega mandar por mim, né? Dava o meu e-mail, né, minha senha para esse colega, para ele entregar esse tipo de prova. Às vezes era fazer um resumo de certo capítulo do livro, fazer um resumo, tirar foto do caderno e enviar para o e-mail do professor, né? Como eu não tinha acesso à internet, então eu pedia para um colega da minha sala, né, enviar para o professor. Muitas vezes eu pegava coisas para mim, né, como a gente já é amigos íntimos, né, eu enviava minhas tarefas para ele, né, confiava, né, o meu e-mail e minha senha a ele, né, o que não é uma coisa muito confortável de se fazer, né. E quando no presencial, as provas eram, digamos assim, o professor dava um assunto em um dia, no outro dia da semana era a prova. Ou seja, a pessoa tinha um dia para aprender o assunto que ele deu e muitas vezes ficava raso, não era algo que se aprende, né? A gente não vai aprender teorias da física. Eu também sou de humanas, eu não vou conseguir entender e cálculos químicos em apenas uma aula para um dia depois fazer uma prova sobre isso. Então, muitas vezes o professor também ele se compadecia do aluno e deixava que a gente pesquisasse as respostas, né? Isso era até uma falta de comprometimento do nosso assunto e para ele conosco, né? Bem, na minha sala foi assim. Na minha também. No início, quando as aulas online começaram, eu nem mesmo tinha celular para acompanhar. Eu usava da minha mãe mesmo. Os professores mandavam o link da presença no grupo e a gente respondia, né? E as aulas mesmo, eles mandavam, por exemplo, vídeo aula para a gente assistir, fazer o resumo, como o Gabriel disse, e quando as aulas voltaram mesmo presenciais, a gente pôde entregar para eles isso e contar como nota. E eles foram bem... Desculpa. Eles foram bem compreensíveis a isso, que muita gente não conseguiu responder as tarefas durante a aulas remotas. E por isso eles passaram mais notas ainda, complementares, atividades complementares, para a gente conseguir a média da nota para a gente passar de ano, para a gente concluir o ensino médio. Muitas vezes dobrando até a própria nota do aluno, né? O professor se compadecia e dobrava a nota de certo trabalho ou certo exercício, né? Exercício de condensação do assunto, ele dobrava para muitos alunos assim que não ligavam muito, né? Além de ter esse problema de alunos não interessados em estudar já antes da pandemia, com a pandemia, muitos alunos desistiram muito próximo ao fim do ano letivo. Na minha sala, 3 pessoas desistiram de se formar em 2020, 2 semanas antes das aulas acabarem. É uma coisa assim que
eu via, eu ficava pensando, mano, só faltam 2 semanas, mas às vezes eu não parava para pensar que muitas vezes esse colega que desistiu, um deles, estava psicologicamente muito abalado, ele não conseguia tanto manter uma conversa normal comigo, dentro de sala de aula, mantendo a distância social, quem dirá ele tentar aprender alguma coisa. Pelo que ele me disse, ele tem entes queridos muito próximo a ele, e isso afetou muito ele, né? E tentar se formar, né? Se formar no terceiro ano do ensino médio, fazer Enem, CIS, PSC, todos esses vestibulares, normalmente já é um peso enorme no psicológico de uma pessoa. Com a pandemia, mais o medo que é instalado de estar propenso a morrer a qualquer momento, se você sair de sua casa, demais, assim, para a mente de um adolescente, assim, que ainda está em formação para ser um adulto, né? Totalmente capacitado. E até os adultos totalmente capacitados, né, assim, que estão arriscando as suas vidas, já ficam psicologicamente e emocionalmente abalados com isso. É triste ver isso na nossa sociedade. Bom, a minha experiência foi que nem do Gabriel e da Madu, eu não tenho internet muito na minha casa, por conta também da pandemia, apertou algumas coisas lá em casa e eu tô tendo que fazer essa live aqui na casa da minha prima. E para enviar trabalhos era a mesma coisa, eu tinha que vir aqui para casa da minha prima para fazer os trabalhos. E é meio chato, né? Ficar saindo da minha casa para ir para casa dos outros fazer o trabalho, porque na minha casa não tinha e também nem podia estar saindo. E, e tinha coisas que eu não enviava porque eu não tinha como. Voltando um pouquinho no assunto sobre as aulas presenciais, sobre o distanciamento social. Muita gente não respeitou o distanciamento social. Eu tentava respeitar ao máximo, mas muitas vezes não dava no corredor de escola eu andar e pessoas vinham ao meu lado e ficariam andando ao meu lado e esbarrando em mim, encontroadas assim com o aluno, que é realmente difícil de evitar. E tiveram o álcool em gel, mas muitas vezes faltava. Passamos uma semana de aula presencial sem álcool em gel na minha sala de aula. Eu iria para outra sala para ver se tinha álcool em gel. Ou quando eu não levava o meu próprio, né? Quando o meu próprio acabava, eu tinha que meio que me deslocar de sala para manter um certo tipo de higienização essencial, né? Para a minha própria proteção. Na minha sala, o negocinho do álcool em gel quebrou e a gente não conseguia usar. Aí a gente ficou, acho que, umas 2 semanas sem usar álcool em gel lá. A gente falava lá com a direção para contentar e eles só iam lá e aí a gente vai trocar. E não trocaram. Acabou a aula, eu acho que não trocaram o negócio, tá quebrado lá. Provavelmente está. E o pior é que vocês tava cheio o podem negócio da acabar voltando, né? Os novos estudantes podem acabar voltando e continuar do mesmo jeito que tá, né? Porque a Secretaria de Educação falou que não, que as escolas estão equipadas, que as escolas estão preparadas para o retorno. Inclusive, isso foi falado, né? Isso foi incentivado para os pais que as escolas estavam preparadas para o retorno. Então, quando vocês falam assim, por exemplo, o álcool em gel acabava e tinha que ir outra sala pegar, é assim, a gente ficava aí, tipo, gente, o quanto colocaram a vida de vocês em risco, né? O quanto colocaram a vida dos estudantes em risco. Porque a gente não está falando de uma doença que, tipo assim, tudo bem, eles, né, não é uma gripe, não é um negócio que, assim, a gente tem uma cura. A gente não tem nenhum tratamento eficaz. Hoje que a gente tem vacina e os estudantes ainda nem sequer são prioridade na vacina, né? Então, a gente está lá no final do rabo da fila. Então, como que a gente, né, fala de uma volta às aulas e está sendo falado de novo de uma volta às aulas e a gente não tem, né, o mínimo do mínimo
que é o que vocês estão falando de mínimo do mínimo é ter um álcool em gel na sala de aula, o mínimo do mínimo é o governo oferecer uma máscara para vocês, um equipamento de segurança. E no refeitório as máscaras eram grandes, não dava na cara. Sim. Não, eu vi os memes sobre as máscaras, foi uma coisa que a gente ficou assim, gente, não é possível. Os alunos estão editando isso aqui no Photoshop, porque não é possível que o governo compre uma máscara desse tamanho para uma criança do 6º ano. Assim, a lógica, eu não sei se foi a gráfica, eu não sei se foi costura, eu não sei o que foi, ou se foi mau caratismo do governo mesmo, falta de investimento, porque não tem como, com o recurso que veio para o Fundeb, o nosso governo não ter investido num produto mínimo, né? E aí é uma coisa assim, né, também a quesito de informação, que nós fomos um dos estados que menos recebeu dinheiro para educação e que 2020 foi o ano que menos se investiu na educação. E eu acho que era para ter sido o inverso, né? A gente estava vivendo um momento onde a gente precisava de um equipamento mínimo, precisava de um investimento mínimo na educação. E foi o momento que a gente teve o menor gasto, o menor investimento, o menor repasse de verba para educação. E tá aí, tá refletido na prática do que vocês estão falando, da falta de estrutura, não teve internet, não teve o mínimo, entendeu? Era o mínimo para a educação funcionar. E aí vocês ainda são finalistas, né? Vocês são do terceiro, vocês formaram, no caso, ano passado. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, como é que foi o Enem? Né? Se vocês fizeram o Enem, se não fizeram o Enem, se vocês conseguiram se preparar para o Enem, porque parece que, assim, o discurso, né, eu vou utilizar a palavra aqui, porque eu acho que é adequada, capitalista, de que você tem que se formar, de que você tem que entrar no mercado de trabalho, de que a sua vida não pode parar, de que não se importa, né, morreu fulano, vida que segue, né, que é o discurso que eles estão utilizando do novo normal, de que a vida não pode parar, o comércio não pode parar, o mercado não pode parar, e vocês têm que fazer Enem, vocês têm que entrar na universidade, porque vocês precisam trabalhar. Então, como é que foi? Quase que não sai. Como é que ficou esse processo para vocês? Como é que foi, né, o Enem, o vestibular? Se vocês conseguiram, né, tocar isso? O meu Enem, eu fiz o Enem, eu fiz os 2 dias. Um primeiro ponto, assim, já a se falar do Enem, que foram 2 dias seguidos, não teve um intervalo, que costumava ter, né? Era no domingo, era uma semana, e a outra prova era no outro domingo, se eu não me engano, né? E aqui no Enem do Amazonas foram 2 dias seguidos. E não consegui me preparar muito, não consegui, tanto porque eu não tinha acesso à internet, então eu pegava o livro didático da escola, que já eram livros finalistas, né? Eram livros que podíamos ficar. Então eu pegava, estava resumida aquilo e tentava aprender sozinho, o que é muito difícil para mim, porque eu tenho problemas em aprender sozinho, principalmente matérias de exatas. Fazer um resumo de história, geografia, língua portuguesa é mais fácil para mim. Agora, em exatas, quando envolve cálculo, eu não sou muito bom. Eu não tenho médias muito altas em exatas, então foi muito difícil para mim me preparar para o segundo dia do Enem, né? Que foram as matérias de matemática, química, física e biologia. A biologia foi mais ou menos, mas o meu Enem, eu não garanto que eu tirei boa nota. Eu tenho nisso, é uma decepção para mim. É uma realidade que eu vou ter que encarar, né? No meu caso, não podemos nem fazer algum curso preparatório, né, presencial, porque não tem. Eu procurei e eu não achei. No meu caso, eu tinha que vir aqui para casa da minha prima. Eu consegui ver umas videoaulas. Eu acho que umas semanas antes do Enem. E eu consegui aprender alguma coisa, pelo menos isso. Mas a única coisa chata mesmo é que eu tenho que ir para casa de terceiros para aprender. Tem que aprender coisa que eu poderia estar aprendendo na escola, talvez. Não sei. Acho que é um ponto bem irônico que teve do Enem
foi o tema da redação, da nossa redação, né? Que foi a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Foi muito irônico quando eu li aquilo, eu quase caí na gargalhada na sala, né? Eu não podia, mas eu quase caí. Porque a falta de empatia exposta naquele momento, e eu tendo que falar sobre isso, foi meio assim, cômico se não fosse tão grave. Às vezes, assim, parece até teoria da conspiração, né? Mas a gente pensa que parece que o MEC fez isso de propósito, porque, assim, como é que ele coloca um tema desse na redação, a não ser que o Ministério da Educação acredite que eles foram empáticos com os estudantes, largando a gente no meio da pandemia, diz, não, volta às aulas, eles, né? Primeiro que falaram, né, que a gente não pegava Covid, né? Que isso parecia que, assim, a juventude estava imune. Dos 18, ali, dos 15 aos 18, 20 e poucos anos, você não pega Covid. Né? E hoje a gente tem uma realidade aí que é a variante que contamina mais jovens do que outras pessoas. Então, né, assim, são as coisas que a gente fala, né, que é o Brasil, porque só sendo o Brasil para acontecer esse tipo de coisa. Sem contar que eu acho que, se eu não me engano, 2 ou 3 professores nossos pegaram Covid, né? Sim, 3 Isso na escola? Da escola escola. e foram para a escola e eles não sabiam Aí que eles estavam com Covid. já não tinha muito tempo para estudar, aí a gente ainda ficou sem professor por 2 semanas. Sim, Isso não foi denunciado, os pais, isso não foi. Ficou por isso mesmo. Os professores estão com vamos falar. Covid. A minha sala, eu reuni com outras 3 pessoas na minha sala, que ao total sou 7 na minha sala. Tentamos nos reunir para falar com a direção, né? Para falar, olha, temos 2 professores com Covid que não estão vindo para a escola e o que vamos fazer? A diretoria simplesmente falou que aquilo era um problema que eles iam resolver e que a gente não devia se meter. E mandou a gente para a sala. Muito conveniente. A definição de vocês que lutem. É. Gente, óbvio que eu já tinha visto todos esses tipos de relatos circulando pela internet, né? Mas conversando com vocês é outra experiência, porque quando a gente vê pela internet, parece que tá assim distante, né? Às vezes a gente até fica, nossa, será que é mesmo? Será que a Secretaria de Educação, será que a escola consegue, né, chegar nesse ponto? E aí, com vocês falando, a gente percebe que consegue, né? Consegue fazer assim o descaso ficar cada vez mais forte, cada vez mais transparente. E aí, né, vocês formaram, enfim. Mas o que eu queria perguntar para vocês agora é se vocês conseguem visualizar esse retorno que está sendo proposto das aulas agora como algo positivo, né? Ano passado a gente ainda não tinha, né, passado pela segunda onda do Covid, e a maioria dos especialistas dizem que a gente vai passar por uma terceira onda, né? E é muito preocupante se falar em retorno às aulas, porque vocês já deram as circunstâncias desse retorno, né? Não tem álcool em gel. Uma coisa que eu acho que vocês iam comentar, e eu acabei interrompendo, sobre a questão da merenda, né? Como é que eram os intervalos, porque eu lembro do meu intervalo de merenda na escola pública. E assim, quem queria comer saia passando por cima de todo mundo. Se atropelava, chegava, furava a fila, roubava o biscoito, a caneca de suco do outro. Era um negócio assim que a gente ficava, né? Isso quando não tinha guerra de laranja, guerra de banana, que os meninos tudo faziam. Então, assim, era um negócio assim, outro mundo, né? Falando da minha experiência, eu estudei no Rui Alencar e a gente tinha diversas atividades que, assim, eu só consigo visualizá-las sendo presenciais, né? Não sei se vocês têm os jogos interclasses que acontecem, que geralmente é uma atividade que vale nota dentro das escolas, né? As feiras culturais valem nota, e tudo isso a gente, né, foi um ano que a gente não teve feira cultural, não teve interclasse, não teve nada. E isso também faz parte do processo educativo, porque isso é questão de sociabilidade, né? Como vocês falaram, é uma formação para ser o que vocês vão ser quando forem adultos, né? Jovens, adultos, enfim. E a gente precisa dessa sociabilidade, né? Porque imagina você, como é que você vai lidar com as diferenças, como é que você vai lidar com o mundo lá fora, se a sua formação foi dentro de casa, dentro da internet, né? Ali só pelo virtual, só pela câmera. Que tipo de relações sociais você está construindo, né? E aí eu queria
conversar com vocês sobre como que vocês visualizam esse retorno, como é que, né, vocês, né, que tiveram participação na UNHB devem conhecer as pessoas das outras turmas também, né, conhecem ali o Tiradentes e, né, conseguem ter essa visão das outras escolas, se isso vai funcionar para os estudantes ou se vai continuar sendo a mesma coisa que foi com vocês. Eu acho que vai continuar a mesma coisa sendo com a gente. Vai continuar a mesma coisa, porque enquanto estávamos estudando ali, correndo risco, nada era feito, se acomodou aquela situação se acomodou, ela se alienou. E, consequentemente, se voltar às aulas esse ano, vai continuar a mesma coisa. Na merenda, no refeitório, ficava um pedagogo falando para manter a distância social. Isso foi respeitado. As filas e foram separadas as merendas em 2 turnos. A dos primeiros anos e a metade do segundo. E depois iria para a outra metade do segundo e os terceiros anos. E muita gente não saía de sala de aula, então o auditório ficava praticamente vazio, o que isso foi um ponto positivo em meio a todo o caos. O nosso ensino médio basicamente foi meio conturbado, porque o primeiro e o segundo ano a gente ficou um tempo sem estudar por conta da greve, os professores no direito deles, de pedir aumento salarial do governo, e o terceiro ano a gente entra nessa pandemia. E entra mais um descaso aí que o governo faz com a educação, o MEC faz com a gente. Nenhum respeito para a gente. O Pedro falou um ponto muito importante, que no primeiro e segundo ano estudávamos na mesma sala. No primeiro ano ficamos um tempo, não tinha um professor o suficiente. No segundo ano teve a greve, e de novo, como no primeiro, e também ficamos sem professores. E no início do terceiro ano iam fechar a escola, iam fechar a nossa escola, a Escola Estadual Tiradentes ia ser fechada. Mas fizemos as campanhas, né, conseguimos deixar a escola estabelecida lá para a comunidade, né, e os alunos dali próximo para não terem que ir muito longe, né, estudar em escolas longínquas. E quando voltamos, antes da pandemia ser instalada, né, aqui no Amazonas, a distância social, né, muitos professores foram meio que despedidos. Então, logo no início, já tinha esse rumo total na educação, porque tínhamos, eu não me lembro se era 9 turmas de terceiros anos, restaram somente 3, e muitos professores foram despedidos, muitos, outros foram para as outras instituições escolares, foram divididos, né? Esses vão para cá, esses vão para cá, e esses vão para cá. E esses aqui ficam, mas não era o suficiente. Ano passado, de 2020, eu não entrei em nenhuma vez na quadra escolar, porque eu não tive aula de educação física. Não, e nem mesmo em meio à pandemia, tivemos professor de educação física. E a nota era uma média que eu acho que a SEDUC lançava para a gente não repetir de ano. A média 6 era 7. Era 7. 7, se eu não me engano. Acho que a única vez que a gente entrou dentro da quadra de educação física foi quando faltou energia e todo mundo foi para dentro da quadra. Foram realocados para lá, por falta de energia. Desrespeitando e desrespeitando o distanciamento. E foi para dentro da quadra. A primeira aglomeração foi aí. Verdade. Uma coisa que, assim, vocês comentaram agora, né? Essa questão de, por exemplo, o Tiradentes é uma escola que vocês provavelmente moram nas proximidades. Sim. Não. Travou? Foi impressão minha. Acho que travou.
Voltou aqui, estava esperando a internet dar sinal de vida. Eu ia falar, eu ia perguntar sobre essa questão, por exemplo, do transporte, porque falar de volta às aulas não é só falar do espaço da escola. E os estudantes que pegam ônibus? E os estudantes que moram longe? Né? Eu sei que, por exemplo, para ir para a universidade, geralmente eu pego um ônibus para ir, porque meu pai já me deixa no terminal de ônibus, então meu pai me deixa no terminal, se ele não me deixasse, era 2 ônibus para chegar, e uma média de 2 ou 3 ônibus para voltar. Então, assim, eu imagino essa realidade para os estudantes que estavam na escola. Ônibus não tem distanciamento social, ônibus não tem álcool em gel. Então, é mais um ponto que parece que a educação ela é só ali aquele âmbito dentro da sala de aula. Mas a educação é o que vocês falaram, é a comunidade. A comunidade precisa da escola perto porque ela precisa que os estudantes não fiquem se deslocando de longe para ir para a escola. E às vezes a gente nem estuda numa escola porque ela é mais perto, a gente estuda porque a gente acredita que ela tem um ensino melhor. E eu acredito que esse seja o caso também do Tiradentes, né? É uma escola que a gente sabe que tem um ensino um pouco melhor, então a gente, né, os pais destinam os estudantes para lá. E aí, como é que foi para vocês, né? Vocês sabem, por exemplo, se colegas pegaram Covid, e inclusive durante o processo de vocês estarem em sala de aulas, por exemplo, de repente algum estudante chegou a gente, estou com Covid, não vou mais para a aula. Como é que foi isso para vocês, né? Porque eu acredito que eu ficaria extremamente assustada se alguém chegasse, tivesse tido contato comigo e falasse, pô, tô com Covid. Eu ia ficar tipo assim, gente, né? Na minha sala não teve o colega, mas sim uma professora. Ela ficou dando aula para gente por 2 semanas com Covid e não sabia porque ela não apresentou sintomas. Ou seja, 2 semanas eu mantive contato com uma pessoa que estava contaminada e se eu fiquei contaminado, não sei, porque eu também não apresentei sintomas. E eu não estudo perto do Tiradentes. Eu me transferi para o Tiradentes porque eu não estava me adaptando na minha certa escola. Então eu pedi para o meu pai, eu quero sair dessa escola e quero me transferir para outra. Aí que foi que eu me transferi para o Tiradentes. E 2 anos depois teve a pandemia. E como eu sabia que no ônibus não teria esse distanciamento social, eu fiquei preocupado. E eu moro muito longe do Tiradentes, tipo, muito longe mesmo. E eu fui a pé. Eu ia e voltava a pé do Tiradentes, porque eu tinha medo de pegar ônibus. E isso eu saía de casa 11 horas para chegar no colégio 12h40. Eu chegava em casa por volta das 6h30 às 7 horas da noite. E passando por lugares e bairros que é considerado perigosos, área vermelha. Só para não ter esse contato social no ônibus, porque eu sabia que não ia ter. E como na minha casa tem gente de idade já que são mais propensas a pegar o Covid, eu me preocupava com eles, com as minhas tias e meu pai. Então, eu meio que me colocava nesse risco para não colocar eles mais em risco ainda do que eles já tinham. Mesmo eu já saindo de casa todos os dias, era um risco. E eu não queria aumentar ainda mais esse risco para eles, né? Porque eu me preocupo até hoje. Só um parêntese antes dos demais falarem, assim, Gabriel, só posso te parabenizar por isso, porque eu sou futura professora de história, né? Então, não tem como eu não ficar sensibilizada e emocionada com esse tipo de discurso, porque, assim, hoje em dia a gente fala muito em meritocracia e privilégios, né? E a gente percebe o quanto é desigual e o quanto é surreal como a periferia brasileira e como os estudantes que não têm acessibilidade passam por esse tipo de situação. Às vezes as pessoas falam, mas isso não acontece, hoje em dia todo mundo tem condições financeiras para, sei lá, pegar um Uber, pagar uma condução, e isso não é real, pô. A gente está vendo aqui, e isso é muito, muito triste, assim, eu fico extremamente sensibilizada, porque não é uma coisa que a gente possa dizer, nossa, parabéns, você fez porque, né, mérito seu, é uma coisa que você fez por necessidade, porque não tinha outra escolha. E é isso que as pessoas precisam entender. Quando a gente fala que tem que ter acesso para todo mundo, né,
Não é porque, como as pessoas falam, hoje em dia as pessoas não querem mais lutar para conquistar as coisas, as pessoas não querem mais se esforçar. Mas imagina o risco que você corre para ter um resultado mínimo de uma coisa que é seu direito, né? Educação é direito. Então, a gente não está falando de uma coisa que a pessoa tem que acordar 2 horas antes da aula para conseguir chegar, para ir a pé, para correr risco de ser assaltado, de pegar Covid e não ter o mínimo de condição de ter uma educação de qualidade. E aí a gente pega vocês que fizeram o Enem nesse sentido e coloca em comparação com quem fez uma escola particular, que o pai e a mãe têm condições de levar todo dia de carro, trazer e buscar para a escola, e que tem condições de, por exemplo, fazer um cursinho. Isso é muito surreal porque a educação brasileira é muito desigual. Uma coisa que a gente já vem questionando e que eu acho que a gente coloca aqui também é quem é que vai estar na universidade ano que vem? Quem é que vai entrar na universidade, né? Porque não vai ser a periferia, não vai ser os estudantes de classe média, né, de classe baixa, vai ser uma elite. E isso não é por acaso, né? Quando a gente fala que não foi se investido na educação, é porque isso é um projeto. É um projeto de tirar pessoas como vocês de dentro da universidade, de precarizar ainda mais o ensino, né? De excluir, de segregar pessoas desses espaços. Né? Eu acredito que vocês fizeram a UNHB, então vocês têm uma compreensão do quanto a educação ela é fundamental para a gente, né, assim, ter um potencial de entendimento. E eu acho que, por exemplo, a UNHB, eu também participei da UNHB em 2015, eu acho, e eu percebi com a UNHB que ela dá um potencial de entendimento de mundo que às vezes a gente não tem. E aí a gente sai daquela caixinha, daquele senso comum de realidade e a gente percebe, caramba, eu posso mudar a minha vida através da educação. E aí a gente começa a perceber por que existem essas dificuldades, por que existe desvio de dinheiro da educação, por que existe essas questões, por exemplo, uma galera tem acesso, uma galera não tem acesso. Né? É um projeto de desigualdade. Porque imagina, se de repente, né, toda a juventude negra, periférica, né, de classe média baixa, entra na universidade. Como é que fica a galera que, né, precisa ter ali a sua vaga de carro dentro da universidade, a galera, né, que não quer dividir o mesmo espaço de sala de aula com quem eles consideram pobres, com quem eles consideram da periferia, porque existe essa discriminação. Existe essa discriminação dentro da universidade, existe essa discriminação dentro do espaço escolar. E, assim, enfim, Gabriel, eu só posso te parabenizar por isso. Eu sei que é uma coisa que ninguém tem que passar, ninguém deveria passar. Isso é um problema social e a gente precisa tratar como problema. Mas, assim, eu fico muito sensibilizada com isso, porque eu penso que é a realidade dos meus alunos, né? Eu tinha alunos até terminar o estágio, né? Eu deveria estar fazendo estágio agora, só que com a pandemia eu não vou para a sala de aula me arriscar a fazer estágio numa pandemia. Então eu nem sei como é que estão os meus alunos, né? Eu não sei, a turma do 6º ou 9º ano, eu não sei se eles estão vivos, eu não sei se eles estão bem, eu não sei se a família deles está bem, porque eu não tive contato nenhum. Então, isso mexe também muito com o psicológico do professor. E aí eu penso, podem ser os meus alunos na mesma situação. E não vão chegar aonde a gente espera que a educação leve, né? Que é um futuro melhor, uma condição de vida melhor, o espaço da universidade, uma visão de mundo mais ampla. Então, é isso. Mas, enfim, desculpem o desabafo, voltando a palavra para vocês. Vocês podem falar, gente. Vai, Manu. O que tu vai falar, Pedro, antes de eu te interromper com meus discursos? Eu nem lembro, eu fiquei tão vibrado nela. Enfim, falando mais uma... Vocês ainda podem comentar sobre essa questão do Enem, né, que eu tinha perguntado, que eu acho que a gente interrompeu vocês não falaram como foi fazer o Enem, e sobre essa questão da própria escola, né, de vocês pegam também transporte público, não pegam, enfim, a gente vai conversando. Uma coisa que eu tenho uma dúvida também, que eu me lembro bem, é que a maioria dos banheiros das escolas públicas, assim, não funcionavam muito bem, não. Eu não sei se era, né, só na minha escola,
mas teve uma ocasião onde os meninos explodiram um vaso da escola, com algum tipo de material que não me pergunte, mas eles conseguiram explodir e não foi só um vaso. Então a gente ficou muito tempo no RUI sem banheiro. E aí eu fiquei pensando, gente, a realidade das outras escolas não é muito diferente disso, né? Então, como é que a gente mantém, né, o mínimo de higiene, de básico, se às vezes falta água na escola, né? Não sei como é que era no Tiradentes, mas às vezes falta água, né? Vocês falaram que falta luz, às vezes também falta água. E aí você vai lavar a mão com o quê quando você sai do banheiro? Você vai no bebedouro, né? Aqueles bebedouro que eles colocam pra gente, mais do que enferrujado, você não pega Covid, você pega tétano. Então, você tem que tomar água naqueles bebedouros que você não sabe a procedência também daquela água, de poço artesiano, que a gente não sabe onde está o poço, e o poço, às vezes, está do lado do negócio do banheiro. Então, a gente fica extremamente preocupado com a qualidade de água do poço. Mas, enfim, né? Vocês podem comentar também essas questões. Bem, no banheiro masculino lá do Tiradentes, às vezes faltava água, mas coincidentemente, quando faltava água, tinha um negocinho de álcool em gel. Mas álcool em gel, esse negocinho de álcool em gel só durou 3 semanas, um mês. E ele quebrou, alguém quebrou, foi quebrado e não foi consertado. E também não tinha sabonete líquido ou sabonete normal em barra para o aluno lavar sua mão. Ou seja, o aluno ia lavar a mão só com água. E uma Se coisa que não não tinha também, levasse o próprio álcool em gel, né? não tinha descarga dentro dos banheiros. Pegar aqui o carregador do computador, já volto. Não tinha descarga. Então, às vezes, a gente entrava nos banheiros e tinha uma surpresinha lá. Super higiênico. Tinha um presentinho lá pra gente. Vocês ainda não comentaram como é que foi o Enem para vocês, gente. Faltam vocês dois comentarem. Vocês conseguiram fazer? Como é que foi para vocês? Teu microfone, Maria. Desculpa. Assim como o Gabriel, eu também não me senti segura fazendo e nem com a minha nota quando saiu o resultado, porque eu não me senti preparada antes para fazer mesmo a prova. Uma coisa, por exemplo, a escola deu uma base para vocês, tipo, a escola que fez a inscrição de vocês, porque assim, é outro ponto, né? Geralmente a gente faz a inscrição do terceirão na escola, né? A própria, pelo menos na minha época, quem fez foi a pedagoga. A pedagoga chamou as turmas e inscreveu a gente no Enem. Só que fez isso no laboratório da escola, né, com a internet da escola. E aí eu fiquei pensando, tem uma série de alunos que também não teve acesso a se inscrever no Enem. E imagine fazer, né? Imagina se o Enem fosse feito como eles queriam que fosse online, né? Que teve alguns estudantes, se eu não me engano, o Enem ele foi feito de forma online. Os que não têm acesso, né, se arriscam a ir fazer presencial. Mas aí a escola fez a inscrição de vocês ou vocês fizeram mesmo vocês mesmos? Eu fiz na minha casa. Não, a gente fez. Eu estava. O Eu fiz único a vestibular que invenção, eles se tudo aqui. ofereceram a inscrição foi o CIS e o Macro. O CIS e o Macri, eles ofereceram a inscrição. O Enem, eles não ofereceram. Uma outra coisa, vocês pagaram a inscrição do Enem desse ano ou vocês são isentos da taxa? Isento. Eu também, né? Pelo menos isso, né? O governo garante a isenção da taxa, porque já pensou pagar o próprio Enem, sendo que, né, olha a situação que a gente está. E aí, gente, eu acho que para finalizar, a gente poderia comentar, assim, só mesmo como que vocês visualizam essa questão do ensino, né, do próprio ensino
né, da saúde mental dos estudantes, uma coisa que se as escolas fizeram, né, se a escola, pelo menos o Tiradentes fez, né, se vocês tiveram um atendimento, sei lá, com uma psicopedagoga, uma pedagoga, para falar do momento, se a escola, por exemplo, tirou um dia, né, para falar da situação, ou se seguiu ali a regra do novo normal e a gente que lute, a saúde mental que lute, e, né, como é que foi esse processo também? Bem, não tivemos sessões a pedagogo, a psicólogos, mas em uma tarde, um dia, eles tiraram um dia de aula que foram pessoas falar sobre depressão, ansiedade e mais alguns problemas psicológicos que estavam aumentando no tempo da pandemia. Fizeram uma apresentação explicando sobre o que era depressão, ansiedade, espalharam panfletos e tal, e deram um número, 188, se eu não me engano, para caso alguém esteja muito psicologicamente abalado, ligar que falaria com um ajudante, né, um psicólogo e um psiquiatra, né, que estaria no outro lado da linha. É um número de ajuda, né, um número de ajuda, eles deram esse número. Aí fizeram isso, pelo menos isso, né? Na minha sala eu não tive. E cada pessoa, eram parte da palestra, já tinham enfrentado ou ansiedade ou depressão, se não os dois. Então, foi muito bom ter um lugar de fala naquele assunto. Infelizmente, na minha sala eu não tive essa palestra. Mas eu vi eles indo nas salas, mas eles não foram na minha. Na minha sala também, alunos de psicologia também foram na minha sala, fizeram perguntas, explicaram o que é ansiedade, o que é depressão, se a gente queria falar sobre também, se a gente conhecesse alguém que estivesse passando por essa situação, ou se a gente mesmo estivesse passando por isso. E eles ofereceram ajuda. Então, foram próprios estudantes de psicologia, né? Eu acho que talvez seja os próprios estudantes que procuraram as escolas e não as escolas que procuraram os estudantes, né? Sim, Porque sim. geralmente a gente tem estágio para fazer e eu acho que deve ser a mesma situação deles, de ter que estagiar e ter escolhido estagiar nas escolas. Mas pelo menos já é uma ação, né? Já é alguma coisa. Bom, eu acho que a gente pode fechar com uma última questão, né? Para eu parar de perguntar as coisas para vocês. Sobre realmente como que vocês visualizam essa nova proposta de retorno, né? Depois da gente ter passado pela crise do oxigênio, mas a gente não sabe até onde isso é real, né? Até onde realmente esses casos vão diminuir, onde o contágio vai diminuir. E se vocês acham, o que vocês, né, visualizam desse possível retorno, né? Se é o momento, não é o momento, e até mesmo enquanto estudantes que passaram, né, por esse momento de retorno às aulas, como que vocês acham que isso vai ser para os estudantes desse ano, né? Eu acho que não é o momento de voltar às aulas. É uma grande questão, porque ao mesmo tempo que não é o momento de voltar às aulas, não tem estrutura para manter aula remota. Porque nem a aula presencial, nem a aula remota tem estrutura neste momento para os alunos do Amazonas, pelo menos em Manaus. Porque vai ficar o mesmo caso que ficou esse ano, corrido, 2 aulas presenciais por semana, muitas vezes professores ou colegas vão estar contaminados e não saberemos se eles estarão ou não apresentando sintomas ou não. Os mesmos casos e descasos que terão vão permanecer, no meu ponto de vista, né? Na minha visão, do que eu passei, do que eu estudei, do que eu vi, do que eu presenciei. Acho que não é o momento de voltar às aulas. Tanto é que teve essas férias agora, né? As aulas serão voltadas. E eu acho que em nenhum momento o governo ou
SEDUC, né, se sensibilizou para que muitos alunos não têm capacidade de estudar no momento, né? Eu passei um certo tempo na pandemia que eu não conseguia estudar, eu não conseguia ler, eu fiquei muito mal psicologicamente. Eu parei de até entrar no WhatsApp, né, que eu fiquei muito mal com isso nesse logo tempo, que eu fiquei com muito medo. E eu acho que esse não é o momento, porque muitos alunos, tantos do ensino fundamental quanto do ensino médio, estão ou possam entrar nesse mesmo estado, né? Que eu fiquei. Preocupação é de não conseguir manter os estudos num ritmo que o sistema opõe para a gente. Eu também não acho que seja o momento certo para as aulas voltarem. Eu entendo que a estrutura escolar é muito importante para os alunos, sabe, por causa da merenda, que muitos alunos comem a primeira refeição do dia dentro da escola, mas isso aí é responsabilidade do governo, dar um auxílio para os alunos, auxílio merenda, continuar. Não como foi só ano passado, que a gente recebeu uma vez só a merenda, a cesta básica de merenda. Eu acho que tem que ser todo mês mesmo, para que a gente possa, para que os alunos tenham esse suporte. E as aulas, eu acho que não pode voltar, não tem essa segurança para voltar agora. Minha opinião é a mesma. Eu não acho que deve voltar agora, por conta de tudo isso. O governo deve fazer alguma coisa, investir o dinheiro que eles devolveram. Eles poderiam ter investido bastante, dava para fazer bastante coisa com o dinheiro. E eles simplesmente devolveram, usaram bem pouco do dinheiro. E para dar o auxílio para os estudantes que estavam precisando. E não é só fazer campanhas em telejornais ou mídias sociais dizendo que vão fazer, é fazer mesmo. Porque em todo esse tempo de pandemia falavam, os estudantes estão seguros, estamos mantendo as regras de segurança, vinha aquelas campanhas na TV, no jornal, eu ficava, não está acontecendo isso. Não, tem realmente fazer, né? Tem muita gente que acredita, por meio, né, das famosas fake news, que a gente recebeu chip de internet, que a gente recebeu celular e tablet, que a gente recebeu computador e que a gente recebeu um auxílio. E aí a gente fica assim, gente, não recebi nem que dirá um chip da TIM, que não tem nem sinal aqui direito, mas que dirá um auxílio, internet, computador, né? Tudo isso assim, a gente fica... chega a ser absurdo, né? Tem absurdo. Que se virar com crédito de 10 para poder fazer. Que muitas vezes nem temos dinheiro para colocar o crédito de 10, né? Pior. Mas eu acho que é isso, gente. Assim, para fechar, eu acho que a gente tem alguns pontos em comum, né, que a gente concorda aqui, que são mais do que pontos, né? São medidas mesmo que o governo poderia tomar. A gente já poderia ter um auxílio internet. Não é impossível que o governo consiga fechar com uma empresa, com uma telefonia, com alguma coisa para instalar pontos de Wi-Fi. A gente tem empresas que com certeza, né, fariam pelo governo, sei lá, pela metade do preço, dariam um jeito, mas que é uma responsabilidade do governo. A gente não pode cair nessa desculpa de que eles colocam que não tem dinheiro, porque eles estão gastando dinheiro com auxílio. A gente teve aí, né, a questão do leite condensado, da churrascada para o exército, né, dos milhares, bilhões de reais que foram gastos em coisas super supérfluas dos ministérios, que poderiam ter sido gastos, né, na educação. Eu tenho certeza que ninguém do Ministério, né, do Ministério da Defesa, ninguém do Ministério da Educação, ninguém do Ministério da Saúde iria morrer se passasse um mês sem comer leite condensado, se passasse um mês sem tomar ali seu iogurte e o pessoal do Exército sem mascar seu chiclete. Eu tenho certeza que não ia morrer ninguém, que dava para ter usado esse dinheiro para educação. Então, a gente precisa continuar reivindicando que a gente tem que ter acesso à internet, e ter acesso à internet
não é só disponibilizar um chip de internet para a gente, porque tem muitos estudantes, como vocês falaram, que não tem equipamento eletrônico, usam o celular do pai, do irmão, e a gente precisa disso também. A gente precisa lembrar que educação também perpassa por alimentação. Os estudantes precisam comer. Tem inúmeros estudantes passando fome durante a pandemia, porque não estão recebendo. Eu acho que a fala da Maria Eduarda foi perfeita. Auxílio merenda não é uma coisa que eles têm que dar uma vez no ano, né? Porque a gente não come só um dia, a gente não come só um mês, a gente come todo dia. E, assim, lamentável, eu vi algumas publicações sobre o auxílio merenda. Eu não sei de onde é que eles tiram que a gente sobrevive comendo mingau, né? Então, assim, um auxílio merenda tem que ser um auxílio merenda mesmo, que seja uma coisa que a gente comia dentro da escola e que seja mesmo para alimentar os estudantes, porque o que eles estão gastando o recurso, né? A escola, ela tem um recurso para energia, ela tem um recurso para água, ela tem um recurso para um monte de coisa que não está sendo usado. Então, por que não está sendo usado para essas coisas, né? Então, uma série de medidas que a gente precisa continuar cobrando. Eu, enquanto estudante da universidade, mesmo a gente não tendo voltado, eu me sinto super preocupada, né? Quando o Gabriel falou que em diversos momentos ele não teve psicológico, eu também não tive. Os primeiros meses, né, do ensino remoto, simplesmente não dava para a gente fazer nada, porque é uma mudança de rotina, é uma mudança de cotidiano. Você está ali vivendo a sua vida, né? Assim como era o ano de formação de vocês no ensino médio, era meu ano de formação da universidade, eu ia graduar. E então a gente está preparado para um acontecimento, né, para a graduação, para um processo, e esse processo é interrompido. E não é como se ele fosse interrompido, por exemplo, uma greve de professores, que com certeza a greve ela tem um impacto, mas o impacto psicológico que a greve causa não é o mesmo impacto psicológico de uma pandemia, né? A gente vê milhares de pessoas morrendo e a gente não conseguir fazer nada, porque a gente não tem controle, né, sobre a doença. E aí, mais uma coisa que a gente precisa cobrar. A escola não pode ignorar isso. A escola precisa pautar a saúde mental. E não é pautar a saúde mental numa aula, só em um dia, é toda semana, porque a gente passa por um monte de baque toda semana, né? Como é que a gente aqui do Amazonas lidou quando o mundo todo falou que a gente estava com uma variante do Covid e que era para isolar o estado, né? De repente, a gente virou o foco do mundo. O Amazonas tem uma variante. Então, são inúmeras questões, a gente não pode deixar de pontuar. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou aqui a live, agradeço os meninos pela disponibilidade de participar, Pedro, Maria Eduarda, Gabriel, muito obrigado, né, por vocês estarem participando, assim, o esforço que vocês fizeram de ir para outro lugar, né, eu nem imaginei, que eu achei que vocês estavam de boa com a internet, com todas essas questões, mas, assim, muito obrigada, eu espero que vocês não tenham se arriscado para participar dessa live, senão eu vou bater em vocês. Ela é bem professora, né? Olha, vocês não tenham se arriscado para participar disso aqui, viu? Mas, enfim, agradeço de coração por vocês participarem, porque, assim, a gente precisa ouvir a realidade dos estudantes. Não adianta a gente ouvir o que a TV está falando, o que estão publicando na internet, porque só quem vive sabe. Então, muito obrigada mesmo. E aí, se vocês quiserem fazer uma fala final, eu passo a palavra novamente a vocês. Eu queria agradecer o convite, que eu acho super importante a gente estar aqui falando sobre isso. E desculpa o nervosismo. Perfeito, gente. Parabéns pela participação. Parabéns pela participação de vocês na UNHB também, né? Porque vocês participaram durante o ano da pandemia. Então, assim, parabéns, porque eu não participaria. Estaria bem plena. A inscrição foi antes, no caso, de ter começado todo esse coisa. Aí depois a gente só foi mesmo no coisa. Já estamos aqui, né? Já tinha aqui. A gente queria muito fazer, a gente gostou muito de participar mais uma vez. Tivemos o gosto, assim. E é pago também, né? A inscrição da UNHB, tem que lembrar disso. Aí foi meio difícil também, porque a gente praticamente passou para a final sozinho. O professor não tinha tempo para nos dar auxílio e a gente entende também. E a gente praticamente fez a UNHB sozinho. A gente teve a ajuda do nosso coordenador.
Além de professor, eu acho que o nosso professor de história desse ano que se passou nunca tinha entrado na UNHB antes, porque a gente via que era uma coisa nova para ele, entendeu? Ele não sabia responder todas as nossas perguntas e dúvidas, e às vezes sabíamos muito mais do que ele próprio, né, mexer no sistema da UNHB. Inclusive, não é um sistema tão fácil de usar, né? Eu já cansei de marcar as coisas erradas e enviar as coisas erradas e só ver depois que tá errado. Aquela tecnologia que não tá a nosso favor. Eu queria agradecer o convite da senhorita Rodrigues, né, da Paola Rodrigues, e agradecer muito. Também quero agradecer pelo convite. Fiquei meio nervoso, mas tudo bem. Gente. No final, foi ótimo. Deu tudo certo. Eu acho que vocês foram perfeitos, assim. Fico muito feliz em poder ouvir vocês. E é isso, gente. A gente vai encerrando a live por aqui. Eu espero, né, conversar com vocês mais vezes, ver vocês mais vezes participando. E quem sabe recebê-los na universidade, né? Porque por mais que vocês digam aí, ai, fui mal no Enem, eu tenho muita confiança, né, nos estudantes que fazem parte da UNHB, porque ela dá, assim, um preparo legal para a gente com as questões do vestibular. Matemática e o resto, assim, aí já não é difícil, que é outros 500, né? Matemática, física e química, a gente já passa aí por uns processos que realmente difícil. Mas eu tenho certeza que vocês vão, assim, né? Talvez por essa dinâmica da pandemia não seja esse ano, mas que vocês têm condições, sim, de continuar e entrar na universidade. Não desistam, porque a universidade é um espaço incrível, assim. E uma coisa, né, para já sinalizar para vocês, a UFAM, ela tem um cursinho que eu acho que ele é gratuito, não sei como é que ele está funcionando, que é a Casa de Física, mas o que eu posso dar de dica para vocês sobre esse processo de entrar na universidade podem contar com a gente que já está lá dentro, né? Vocês conhecem as meninas, a Alessandra, as meninas que fizeram parte do PIBID, mandem mensagem para a gente, porque, assim, totalmente disponível para ajudar vocês, mesmo que seja com matemática, não sou lá, mas eu passei no vestibular, então eu acredito que eu ainda lembre pelo menos a fórmula de Bhaskara. Então, o que vocês precisarem de ajuda podem contar com a gente também, que os estudantes estão aí para, né, ajudar vocês a entrar nesse processo da universidade. E é isso, gente. Obrigada. E a gente fica por aqui. Tchau.